Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós, e então vivereis. E eu porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei o meu Espírito em vós, e então vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me for ordenado. Então eu profetizava, e houve um grande ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso com o seu osso. Então eu olhei, e eis que estavam os tendões sobre eles, e cresciam também carnes, e se estenderam peles sobre eles, e não mais havia neles ainda o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, como um exército sobremodo numeroso. Amém? Tome o seu lugar, curve sua cabeça. Pai eterno, nós te louvamos por esta palavra, te agradecemos por esta revelação, te louvamos por este entendimento. Senhor, nós não temos capacidade humana, natural, racional, de compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar às nossas vidas, mas nós entendemos que por meio do Teu Espírito, a Tua linguagem espiritual se torna acessível. O nosso espírito consegue acessar um lugar de compreensão clara, de evidência, e então nós conseguimos compreender a Tua vontade. Que nesta noite o Senhor utilize essa mensagem para ministrar aos nossos corações. Nós abrimos a nossa vida para que o Senhor nos ministre, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que de forma teológica, ele tem, na verdade, um teor escatológico. Na verdade, esse texto, ele está falando, se nós fôssemos pensar naquilo que a teologia chama de exegese, nós teríamos que mergulhar em muitos fundamentos da escatologia, porque esse texto aqui é um texto que fala sobre o final de todos os tempos. Isso aqui fala do tempo do fim, fala sobre Israel, fala sobre os fundamentos da casa de Israel que seriam restaurados, enfim, tem um teor voltado para isso. Mas como nós estamos à disposição do Espírito, nós tomamos emprestado esses fundamentos espirituais de um funcionamento profético para que nós possamos aplicar as nossas vidas, amém? Então eu quero meditar com você sobre uma igreja profética. E quando eu falo de uma igreja profética, eu não estou falando, obviamente, de quatro paredes, eu não estou falando de uma denominação, eu não estou falando de uma estrutura humana, mas eu estou, obviamente, falando das pessoas, porque a igreja são as pessoas. Quando nós entendemos a nossa responsabilidade profética, então nós temos uma compreensão clara sobre aquilo que Deus deseja para esse tempo, amém? Então eu gostaria de ministrar na sua vida, o seu coração nessa noite, sobre a sua responsabilidade como um profeta, sobre a sua responsabilidade como alguém utilizado como a boca de Deus na terra, a sua responsabilidade como alguém que representa de maneira sacerdotal aquilo que está na eternidade. Nós entendemos que nem todos nós somos profetas de ofício, mas a Bíblia diz que embora nem todos sejamos profetas, todos nós podemos profetizar. Ou seja, debaixo de um ambiente profético, nós recebemos um manto para nós nos movimentarmos de maneira profética. E esta casa, o Mevan, é uma casa apostólica e profética. E se você está em submissão a esse manto, se você caminha ligado, com o coração ligado a esse lugar, obviamente você vai receber da parte de Deus
a unção profética que precisa ser derramada sobre a sua vida. Bom, a primeira coisa que eu gosto de meditar sobre esse texto das Escrituras é que Deus, Ele está nos lugares ruins. Às vezes você acha que nas situações mais adversas da vida, Deus te abandonou. Você talvez não imagine que Deus esteja se movimentando num cemitério, num vale de ossos secos. E vale fala justamente dos lugares tenebrosos que nós somos submetidos a viver na vida. Talvez você esteja vivendo o caos, você esteja vivendo uma crise, você esteja vivendo talvez o pior momento da sua vida. Talvez você esteja encurralado, sem respostas, sem direção. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite buscar uma palavra da parte de Deus para ser uma espécie de bússola, para direcionar o seu coração ao centro da vontade do Pai. Mas uma coisa eu lhe digo, Deus está com você mesmo nos momentos complicados e difíceis. Nós podemos imaginar que Deus está comigo somente na vitória, Deus está conosco somente nos momentos de alegria, no regozijo, no momento em que nós estamos celebrando as nossas conquistas. Mas Deus também nos acompanha, está ao nosso lado nos piores momentos, nos momentos da injustiça, nos momentos da solidão, nos momentos da adversidade, nos momentos em que parece que as palavras proféticas elas não existem. Parece que você, ao invés de olhar uma luz no fim do túnel, está vendo um trem vindo na sua direção. Ou seja, você não consegue vislumbrar novas possibilidades. Você não consegue abrir os seus olhos para ver novas oportunidades. Aquilo que o Renan estava orando enquanto tangia aqui hoje, ele falava sobre nós pedirmos ao Senhor que nos dê misericórdia e esperança, que a esperança volte ao nosso coração, que mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, que mesmo que você esteja transitando por uma situação complicada e difícil, talvez na área financeira, talvez na sua saúde, talvez nos seus relacionamentos, eu não sei, mas saiba que Deus não está indiferente àquilo que você tem vivido. Deus está com os seus olhos de misericórdia constantemente sobre a sua vida. Deus, Ele se identifica com a sua dor. Deus, Ele está constantemente derramando o seu coração compassivo, misericordioso, amoroso sobre a situação que você está transitando. Então saiba, você não está sozinho. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, dar um sorriso a ela e dizer: você não está sozinho, Deus está ao seu lado. O Senhor não é indiferente à sua situação. Deus estava neste cemitério, Deus estava nesse lugar de morte, Deus estava nesse lugar de crise, Deus estava nesse lugar de caos. E aqui no meio dessa situação tão difícil, dessa situação complicada, veio a mão do Senhor sobre o profeta Ezequiel. Você pode pôr a mão assim na sua cabeça comigo e diga assim: a mão do Senhor está sobre mim. Olha só uma coisa, algumas vezes nós nos envolvemos com coisas que Deus não nos chamou para nós nos envolvermos, e por isso nós acarretamos uma série de situações problemáticas na nossa vida. Muitas vezes nós tomamos partido de coisas que Deus não nos chamou para tomar partido. Nós nos comprometemos com situações que cabe ao Senhor resolver. Tem situações que não cabem a nós. Interessante que no livro de Judas, quando o anjo da morte, Samael, está com o corpo de Moisés, e o espírito da morte tenta interceptar o anjo Gabriel, e Samael tenta se levantar para tomar para si o corpo de Moisés, o anjo olha para o espírito de morte e diz: que o meu Deus, Ele te repreenda. Para que nós entendamos, o anjo estava dizendo, na verdade Miguel estava dizendo para Samael, o anjo da morte: eu não tenho nada com você, eu não tenho nada para resolver com você, eu não tenho nenhuma pendência a resolver com você. Na verdade, você precisa entender que o meu Deus te repreenda. Tem coisas que não estão no nosso campo de ação, tem coisas que o Senhor não nos chamou para colocar as mãos, tem coisa que o Senhor não nos chamou para nós colocarmos o nosso coração. Mas muitas vezes nós somos afoitos, nós somos
impulsivos, somos temperamentais, tomamos decisões com a cabeça quente. E nós, às vezes, nos envolvemos numa série de embaraços, numa série de situações que Deus não nos chamou para colocar a mão ali. Aqui diz que veio sobre ele a mão do Senhor. E conforme fala a Bíblia em Hebreus capítulo 6 sobre os rudimentos da fé, sobre os rudimentos do Evangelho, sobre os fundamentos mais primitivos do Evangelho, ali fala sobre a imposição de mãos. E imposição de mãos está falando sobre o delegar de uma autoridade. Imposição de mãos está falando sobre nós sermos comissionados, nós sermos abençoados e enviados para cumprimento de um determinado propósito. Quantos me entendem? E aqui diz que a mão do Senhor estava sobre o profeta. Ou seja, você só pode lidar com a questão das trevas que estão tentando se instalar na sua vida se você estiver debaixo da mão do Todo-Poderoso. Se Deus não te chamou para isso, se Deus não te comissionou para isso, se Deus não te ungiu para isso, não se envolva com aquilo que Deus não te enviou, não se envolva com aquilo que Deus não te abençoou. Se você não tem uma palavra liberada da boca de Deus, se você não tem um comando da eternidade para se movimentar, não saia do lugar em que você está. Nós precisamos estar conscientes de que um dos fundamentos é, sem dúvida alguma, a submissão. Repita comigo: submissão. Se você também diz: Deus me deu uma palavra, Deus me mandou, quem me coordena é Deus, quem me manda é o Senhor, saiba que você pode estar com o coração em rebeldia. Porque Deus, Ele não negocia princípios e nem padrões de autoridade. E se você não está debaixo de submissão à sua autoridade, você está em rebeldia e, portanto, em maldição. Você precisa reconhecer a autoridade que Deus delegou sobre a vida das pessoas que cuidam de você espiritualmente. Quem são seus tutores espirituais? Quem são seus mentores espirituais? Quem são as pessoas que ministram espiritualmente no seu coração e na sua vida? Porque se você não está submisso a nenhuma autoridade, se você não está debaixo de nenhum manto de autoridade, você não pode ter um contato com o império das trevas, porque você está desautorizado espiritualmente a entrar nesse lugar. Você não tem autorização da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas chamam rebeldia de liberdade. Elas não querem mais prestar conta da sua vida a mais ninguém. Elas não querem mais falar sobre os seus atos, sobre os seus passos, sobre a sua vida a mais ninguém. Agora nós precisamos entender que precisamos estar debaixo de uma autoridade. E se você está debaixo de uma autoridade que não anda em sujeição à sua autoridade, saiba que esse mesmo manto de rebeldia está sobre a sua vida. Quem é o seu líder? Ele anda em submissão a alguém? Ele reconhece a autoridade sobre a vida de alguém? Ou essa pessoa é uma pessoa rebelde, uma pessoa crítica, uma pessoa que amaldiçoa com a sua boca, uma pessoa fofoqueira, futriqueira? Quem é a pessoa que está sobre a sua vida? Porque muitas vezes nós dissemos que caminhamos debaixo de autoridade, mas a pessoa que está sobre nós não tem um coração submisso, e portanto nós estamos debaixo de rebeldia e de maldição. Quem é essa pessoa que cuida do seu coração? Quem é essa pessoa que cuida da sua vida? Ela é uma pessoa que tem padrões rigorosos de honra. Nós precisamos pensar sobre honra. E honra não está ligado a cargos, títulos, posições, porque isso é poder, isso é dado pelos homens. O que você conquista pelas suas mãos são lugares que o homem coloca você, e isso é poder. E poder você pode usar de maneira ditatória, impositora, inclusive para roubar a escolha das outras pessoas. Agora, quando você está debaixo de alguém que tem autoridade, a autoridade só vem sobre quem tem caráter. Ou seja, se essa pessoa reúne os pré-requisitos de alguém espiritual em Deus, derrama-se sobre a cabeça dela ribeiros de azeite de autoridade. Essa pessoa, ela tem um lugar de autoridade no reino do Espírito. Essa pessoa é uma pessoa que merece ser respeitada, uma pessoa que você precisa caminhar com ela, uma pessoa que pode escoar sobre a sua vida bênção.
Você precisa estar com o seu coração aberto para ouvir isso. Não caminhe com pessoas insubmissas. Não dê o seu coração para pessoas que não reconhecem a autoridade de cuidar de você. Caminhe debaixo de uma ordem que seja uma ordem expressa na palavra de Deus. E a ordem expressa na palavra de Deus, ela não é só que você vai dar o seu coração para as pessoas que têm um cargo, uma posição. Não. Você vai dar o seu coração para as pessoas que têm autoridade no Espírito. Porque autoridade é diferente de poder. Poder se conquista por meio de homens, autoridade só delegada pelo próprio Deus. E quando você reconhece outras pessoas, você acaba recebendo o que elas têm de melhor. Aquele que recebe o profeta no caráter de profeta, esse tem galardão de profeta. Ou seja, quando você reconhece aquilo que a outra pessoa carrega, as dádivas que estão no coração dela são escoadas sobre a sua vida. A palavra para dons em inglês é gift, a palavra mesma usada para presentes. Ou seja, cada um de nós carregamos dentro de nós dádivas, presentes. E quando eu honro essa pessoa, tudo que está nela acaba sendo despejado sobre a minha vida. Quando você vê, por exemplo, Jesus, ele esteve em Nazaré e a Bíblia diz que ele foi impedido de realizar milagres. Por quê? Porque eles olharam para ele e disseram: não é aquele, o filho do José, filho da Maria? Eles olharam para o homem Jesus que tinha crescido naquela aldeia e eles então desprezaram o que Jesus carregava, e por isso aquilo que estava no coração de Jesus não pôde ser despejado. A Bíblia diz que naquele lugar Jesus pôde realizar alguns poucos milagres. Ou seja, quando nós não honramos as pessoas, nós não aproveitamos dela o que elas têm de melhor. Então, queridos, quando nós falamos de sujeição à autoridade, nós não estamos falando de pessoas que vão te robotizar, pessoas que vão roubar a sua identidade, pessoas que vão te despersonalizar, pessoas que vão fazer com que você caminhe no cabresto. Não é nada disso. Você é livre para se sujeitar a essa autoridade. Agora saiba, essa autoridade precisa estar debaixo de autoridade, porque isso fala de um padrão do reino, em que as pessoas estão guardadas debaixo da proteção daquilo que a autoridade pode proporcionar. Quantos estão me entendendo? Aqui fala que a mão do Senhor estava sobre ele. Repita assim comigo: submissão à autoridade. Então só tenha contato com o império das trevas se você é uma pessoa que anda debaixo de honra e sujeição à sua liderança. Se você é uma pessoa que fala mal dos seus líderes, você não pode ser considerado como alguém habilitado para mover contra o império das trevas. Você precisa se livrar do seu espírito crítico, da sua boca que amaldiçoa. E se você caminha com alguém assim, saia de debaixo desse manto, porque esse lugar não te pertence. Por isso que muitas vezes você não está conseguindo bênção na sua vida, porque você está debaixo de sujeição a esse espírito. Aí continua dizendo assim: e o Espírito do Senhor me levou. Repita assim comigo: quem leva é o Espírito, não sou eu que vou. Quem é que está te levando para esses lugares? É o Espírito Santo. Saiba que Ele vai te dar estratégia, sabedoria, entendimento, para que você possa ministrar de forma profética. Agora, se você está usando de presunção, se você se acha habilitado para mover nisso, se você se acha capaz de mover nisso, e você faz isso na força do seu braço, no seu tempo e do seu jeito, você pode estar arrumando problema. Quem te leva a lidar com o império das trevas é o Senhor. Quem desceu ao profundo do Hades, tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Quem pregou os espíritos que estavam em prisão e trouxe cativo o cativeiro foi Cristo, foi Yeshua, o Messias, o Filho de Deus. Portanto, é somente debaixo da autoridade do Cristo ressuscitado que você pode lidar com o império das trevas. Porque talvez você tenha uma postura profética, mas você não seja um profeta verdadeiro. Porque o falso profeta é aquele que tem todas as características de um profeta, e ele inclusive quer ser profeta.
Só que quando você olha para os frutos, quando você começa a caminhar uma milha, quando você anda do lado, você vê que não é nada daquilo. E eu oro para que a venda dos nossos olhos caiam nesses dias, para que nós possamos enxergar onde está a falsa profecia, o falso espírito da profecia. E aí continua dizendo assim: e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Repita comigo: quem me conduz é o Espírito. Quem é que te dá as palavras para a resolução dos seus conflitos? Quem é que lhe dá as estratégias para a sua tomada de decisão? Quem é que instrui o seu coração para que você faça boas escolhas? Em quem você se inspira para que você possa se movimentar? Se você faz isso de forma humana e natural, segundo a sabedoria que vem da terra, isso é humano, natural e diabólico. Agora você precisa fazer isso conectado com a eternidade, conectado com o céu. Isso vai dar para você capacidade para que vocês venham se movimentar de uma forma espiritual. E diz assim: e ele me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Repita assim comigo: no meio do vale. Às vezes nós somos colocados no meio do vale, e no meio do vale você não tem uma visão clara, porque o problema se transformou no centro das suas atenções. Você só consegue olhar problema, só consegue olhar decepção, só consegue olhar frustração. Você está doente na sua alma. Você só consegue ver um palmo diante dos seus olhos. Você está conectado emocionalmente com aquela situação. E aí começa o espírito de murmuração, o espírito de contenda, o espírito da blasfêmia, porque você olha para as circunstâncias e você não entende. Aí você começa a tentar resolver os problemas do seu jeito, e você vê que você não sai do lugar. Por quê? Porque você está tentando fazer as coisas da sua forma. Você não está conectado em banda larga com a eternidade. Deus não está tendo liberdade para ministrar o seu coração. Você não está perguntando a opinião de Deus acerca da sua vida. E aí você começa a idolatrar os seus problemas. Você criou no seu coração um determinado trono e colocou o seu problema assentado, e você está se prostrando diante desse problema todos os dias. Ou seja, a sua dificuldade se tornou o centro da sua vida, não é mais Jesus. E nós precisamos voltar a ter um evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus precisa voltar a ser o centro das nossas vidas. Não olhe mais para o problema, não idolatre mais a dificuldade. Pare de olhar do ponto de vista do meio do vale, porque isso está confundindo a sua visão, isso está atrapalhando a sua ótica, isso está nublando o seu olhar, isso não está deixando você ter uma interpretação clara acerca da vida, porque você está doente emocionalmente. E não adianta um profeta doente, ele decodifica, ou seja, ele codifica a mensagem do céu. Um profeta doente recebe A de Deus e fala B. Um profeta do alto, ele quer mover de acordo com o Espírito Santo, mas um profeta da terra, um falso profeta, ele acaba se interpretando por conta das suas dores emocionais. São as suas dores emocionais que se transformam no seu maior ídolo. Essa pessoa usa as suas feridas, as suas machucaduras. E um conselho que eu dou para você: não se mova espiritualmente doente, não se mova espiritualmente ferido. Você pode estar fraco, você pode estar cansado, você pode estar até abalado no meio da caminhada, porque nós somos humanos e não é todos os dias que nós estamos bem. Nós temos oscilação de humor, nós temos oscilação porque nós somos seres humanos. Ou seja, vai ter aquele dia que você vai levantar pela manhã e você diz: meu Deus, mais um dia, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou conseguir conduzir a minha vida hoje? Você fica sem respostas, agoniado, sabe, querendo saber como você vai resolver seus conflitos, seus problemas. Isso é normal, isso é normal. Agora, quando você está ferido, amargurado, quando a sua alma está machucada, você é um perigo em lugar de autoridade, porque você pode profetizar segundo a sua alma,
porque você quer se vingar, você quer destruir, você quer derrubar, você quer fazer as coisas na força do seu braço. Você precisa estar encharcado da misericórdia e da compaixão do Espírito para poder se mover espiritualmente. O profeta, existe uma diferença grande entre o profeta do Novo Testamento e o profeta do Velho Testamento. Nós precisamos apertar uma teclinha de atualização do nosso aplicativo profético, porque o profeta da Nova Aliança, ele ministra sobre a ótica da graça, não da lei. Você precisa incluir as pessoas num lugar de perdão, de aceitação, de libertação, não de condenação e de acusação. Então nós precisamos caminhar nesse lugar de liberdade em Cristo. Quantos estão entendendo isso? Aí continua dizendo o seguinte: ele me fez andar ao redor deles, e então eles eram muito numerosos na superfície do vale. Ou seja, eu consigo agora, ou seja, o Senhor me tira do meio e me coloca na superfície. Ele me tira do olho do furacão, onde eu estou envolvido com o problema, e eu sou conduzido pelo Espírito a um lugar muito mais privilegiado, em que a minha visão ela é mais ampla. Nesse ambiente eu vejo a quantidade de ossos que existem no vale, e eu vejo que eles não estão secos, eles estão sequíssimos. A sua visão acaba se tornando aguçada, a sua ótica ela acaba se transformando numa ótica muito mais privilegiada. O seu campo de visão acaba ficando mais amplo e mais pleno. Você consegue ter uma interpretação da vida muito mais equilibrada, muito mais saudável. Você consegue entrar num lugar de saúde, porque agora você está no lugar em que o Espírito te levou. Você está num lugar em que o Espírito te colocou. Antes você estava no meio, agora o Senhor te colocou num lugar alto, sobre a superfície. Do alto tudo fica melhor. Quando você acessa um lugar no coração de Deus, quando você encontra o topo, quando você encontra a eternidade, quando você encontra os lugares altos, os grandes montes, você sai do vale, você sai do lugar da tribulação, o lugar da angústia, o lugar do embaraço, e você começa a perceber as coisas de uma forma diferenciada. Deus te dá uma visão privilegiada sobre a vida. Você começa a interpretar o caos, não mais segundo a sua maneira, mas segundo a maneira de Deus. Eu gosto de contar uma história que uma vez nós fomos numa marcha de 7 de setembro, e eu lembro que tinha muita gente, e o Arthur ficava o tempo inteiro puxando a minha calça: pai, não consigo ver a banda. E eu lembro de pegar ele no colo, colocar ele no meu colo, e ele então no meu colo conseguiu enxergar o lugar em que nós estávamos, e ele viu a banda passar. E naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: é assim que eu faço com você. Quando você não está conseguindo enxergar as coisas direito, eu te coloco no meu colo, e as suas visões espirituais são abertas, e você começa a enxergar de uma maneira privilegiada que antes você não via. Você começa a ver detalhes que antes você não enxergava, porque agora a sua visão é aberta, a sua visão é macro. Você sai do lugar da confusão e você entra num lugar de estabilidade. O Senhor privilegia a nossa visão, nos conduzindo a esses lugares altos. E aí ele disse: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver ou reviver esses ossos? E respondi então: Senhor, tu sabes. É interessante que aqui fala sobre que os ossos precisavam, na verdade, reviver. Repita comigo: reviver. Algo que precisa reviver é porque já teve vida e morreu. Então você tem que olhar para esses lugares que morreram, que acabaram, e dizer: Senhor, tu sabes. Não é na minha vontade, não é na minha força, não é no meu tempo, não é do meu jeito. Eu vou parar de lutar com a minha carne, com a minha alma, com os meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos. Eu vou sair desse campo raso, desse campo superficial, porque muitas vezes nós estamos chamando a nossa agonia da alma de fé, e a gente acaba entrando num lugar diferente, no lugar de uma fé inabalável, não num determinismo, porque muitas vezes nós estamos nessa fé determinista, nessa fé na fé. Nós estamos nessa confissão da palavra positiva e não numa profecia. A verdadeira profecia não são vãs palavras de repetição, mas são decretos e proclamações eternas. É você liberar sobre o caos aquilo que está no coração de Deus. É você entrar no coração de Deus e descobrir qual é a vontade dEle, e começar a liberar a vontade dEle para essas circunstâncias.
é sair do campo da terra e entrar num lugar chamado a eternidade. E a Bíblia diz que, Senhor, Tu o sabes. Nós precisamos ir além do tempo e precisamos mudar a nossa percepção. Repita assim comigo: eu preciso ir além do tempo. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos muito preocupados com o nosso tempo. Nós nos transformamos em escravos da nossa rotina, da nossa agenda, do nosso tempo natural, racional. Nós somos escravos do relógio. Nós estamos no culto e estamos o tempo inteiro olhando para ver os ponteiros passarem, porque nós temos as nossas previsões, nós temos as nossas atividades, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Nós acabamos nos guiando para um lugar em que nós somos muito processuais e nós deixamos Deus de fora. E aí, esse tempo nós chamamos de Cronos. Mas existe um outro tempo chamado Kairos. Ah, como é bom o Kairos de Deus. Eu acho que muitos de nós já vivemos o Kairos de Deus. Como é bom viver esse tempo da visitação. É o tempo que você abre a Bíblia e nas entrelinhas da palavra de Deus as palavras saltam e falam com você. Você tem um devocional que flui como rios de águas vivas todo dia. Você fala com as pessoas e parece que Deus está se comunicando com você. O Senhor te acorda pela madrugada e você fala com Deus. Sabe, tem profeta às vezes na casa e tem 2.000 pessoas. Ele sai do lugar em que ele está, ele vai direitinho em você, põe a mão na sua cabeça e confirma todas as palavras que você já tem recebido. Ou seja, você tem um tempo de visitação em que o Espírito parece que está latente dentro de você, parece que Deus está falando com a sua vida, os céus se rasgaram sobre a sua cabeça, e aí você diz assim: ai, como era bom aquele tempo. Aí você se transforma num camarada saudosista, porque você fica com saudade de um tempo que você viveu lá atrás. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o tempo Kairos, ele não é um tempo para você morar nele, é um tempo da visitação de Deus em você, para te turbinar e te empurrar para o centro da vontade de Deus. Esse tempo não é para você viver plenamente, porque ele é bom por um determinado tempo, mas ele serve somente para Deus te dar novas estratégias para um novo tempo. Então não viva com saudade do que já aconteceu, porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. E Deus pode realizar muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera, que é o Espírito Santo. Então aquilo que você viveu lá atrás nem se compara com aquilo que Deus tem reservado para a sua vida no futuro. Aí existe um tempo que se chama o Aion, que é o tempo em que existe onde está o trono de Deus. Esse tempo em que está o trono de Deus é onde a sua identidade ela faz sentido. Você lembra, por exemplo, que João Batista, ele como essênio, quando ele começou a ler as cartas do profeta Isaías, ele descobriu que haveria uma voz que clamaria no deserto. Ele olhou e disse: eu vou ser essa voz. Ou seja, ele se torna o cumprimento da profecia. Davi, quando pegou os rolos, ele disse: eu descobri todos os meus dias descritos nos teus rolos. Ele se descobriu na palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos nos adequar à profecia. Sabe o que acontece conosco? Nós esperamos às vezes que Deus libere determinadas profecias e que elas se encaixem como uma luva em nós, e nós não fizemos nada para transformar a nossa vida e reunir os pré-requisitos para que a profecia possa descer sobre a nossa vida e nós sejamos a concretização da palavra do céu. Quantos me entendem? Só que existe agora uma necessidade de uma nova consciência, de uma nova mentalidade, em que nós possamos reunir os pré-requisitos para que a palavra encontre lugar na nossa vida e nós sejamos o cumprimento dela. Nesse lugar, na eternidade, nós precisamos entrar para compreender outras coisas. Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que Abraão, ele foi chamado para um lugar alto. Deus disse assim: Abraão, sobe aqui e eu vou te mostrar toda a tua descendência. Abraão, eles serão como as estrelas do céu e serão como as areias do mar. O que Deus estava falando com Abraão? Estava dizendo que Jesus, a raiz de Davi,
viria da geração de Abraão. Como? Jesus, ele é 100% céu, ou seja, ele é 100% feito de estrelas, e ele é 100% da terra. Ele é um homem que veio do pó. Ou seja, ele tinha no mesmo ser humano 100% do céu e 100% da terra. Ele estava dizendo, e como é que isso foi possível? Porque existe uma palavra no hebraico, que quando Abraão é convidado para ir nesse lugar de revelação, ele é trasladado, porque Deus diz: Abraão, sai de ti para ti mesmo, e vem para o lugar que eu quero te mostrar. Ele é transportado para um lugar na eternidade, onde as coisas ficam claras. Quando João está caído como morto na ilha de Pátimos, abre-se no céu uma porta, e Deus diz assim: João, sobe aqui e eu te mostrarei todas essas coisas. E a visão de Apocalipse, a visão do futuro, a visão da revelação de quem Jesus é, acaba se tornando acessível ao coração de João. Por quê? Porque ele acessa a eternidade. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão da glória de Deus que enche o templo. Ele diz: ah, Deus meu, que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, mas os meus olhos viram a tua glória. Naquele momento acontece algo sobrenatural, porque a partir do capítulo 6, o profeta Isaías, ele muda inclusive a maneira de profetizar. Ele é extremamente legalista, um cara extremamente terreno nas suas profecias, mas a partir do versículo 6, ele se torna um profeta repleto da misericórdia, porque ele é o maior profeta que libera profecias messiânicas acerca da vinda do Cristo, do Messias, do Filho de Deus. Só que acontece uma coisa: poucas vezes você vê a Santíssima Trindade reunida para tomar decisões. Em Gênesis você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos decidindo sobre a formação de cada um de nós e da criação, e eles estavam dizendo: façamos nós o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ou seja, ali os três, o Pai, o Filho e o Espírito, se reuniram para gerar aquele, para criar, para formar aquele que seria a obra-prima da criação, o homem. Mas agora Isaías ouve os três conversarem antes da fundação do tempo. Você sabe o que é isso? É um lugar atemporal, não tem passado, presente e futuro, é agora, porque já é. Ele entra no lugar que é o Aion, e ele ouve o Pai, o Filho e o Espírito conversando assim: quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? Eles estavam conversando de qual dos três iria ser imolado, sacrificado antes da fundação do mundo, para que realmente a terra fosse salva, para que as pessoas pudessem ter redenção por meio da salvação. E Isaías ouve a eternidade de uma forma tão clara que ele levanta a mão e diz: eu, envia-me a mim. Ele acha que a conversa é com ele. Isso é entrar na eternidade. Pedro, quando olha para Jesus pergunta assim: ó, a multidão está dizendo muita coisa a meu respeito. O que eles estão dizendo a meu respeito? Ah, estão dizendo que tu és Elias, que tu és um profeta, que tu és qualquer um herege, enfim. E vocês, quem é que dizem que eu sou? Aí Pedro, olhou para Jesus e disse: ah, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ah, disseste bem, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro, quando olhou para Jesus, ele não viu Jesus, o filho do carpinteiro, encapsulado num homem. Ele viu o Cristo ressuscitado. Cada um de nós que nascemos de novo da água e do Espírito e que estamos assentados aqui, ele olhou a igreja. Ou seja, ele entrou na eternidade. Ele atravessou o Cronos, atravessou o Kairos, atravessou o Aion, ele entrou no Olã de Deus, na eternidade. Ele ouviu o que Deus estava falando acerca do seu filho. E quando você descobre quem você é, você acaba recebendo outras coisas além da sua identidade. Porque quando Jesus olha, então disseste bem, agora eu te digo, tu és Pedro. Porque quando você entra na eternidade e descobre quem Jesus é, ele te mostra quem você é. E ele diz: olha só, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, a autoridade. E tudo quanto te ligares na terra será ligado no céu, propósito de vida. Se você quiser ter identidade, se você quer ter autoridade, e se você quer ter destino profético, que é autoridade, que é destino profético, que é propósito de vida, primeiro descubra quem é Jesus no seu caminho. Descubra quem é Jesus na sua vida. Muitos de nós estamos perdidos, sem referência em quem nós estamos. Parece que é muito difícil nós acessarmos esse lugar. Não. Entra no teu quarto em secreto.
fecha a tua porta, esteja com Ele em intimidade, ouve o que fala o coração de Deus. Isso vai te dar condições de você entender qual é a vontade dEle. Repita comigo: Senhor, Tu sabes. Senhor, o meu casamento está destruído. Senhor, eu não vejo mais jeito, mas Tu sabes. Senhor, o meu ministério está perdido, está acabado, eu não tenho mais condição de recuperar, mas Senhor, Tu sabes. Senhor, o meu trabalho, eu não sei mais o que vai dar lá, porque está muito complicado, o ambiente está difícil, relacionamento profissional está complicado, financeiro abalou, eu não sei mais o que eu faço. Senhor, Tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas. O problema é que nós não descobrimos o que se passa na cabeça de Deus. Para nós nos movimentarmos, nós deveríamos nos conectar àquilo que Deus pensa, e como Deus fala, e como Deus age. E aí ele diz assim: então profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, sobre nós nos movermos não debaixo de uma autoridade natural e humana, mas nós nos movermos debaixo de uma autoridade espiritual. Eu tenho falado muito sobre isso. Quando Jesus, antes de derramar sangue na cruz, ele derrama sangue no Getsemane, e no Getsemane ele acaba vivendo um processo chamado hipohidrólise ou hemohidrólise. Ou seja, ele acaba transpirando sangue, e ele está agonizando ali no Getsemane, sangrando pela palma das mãos, pela língua, pelos ouvidos, pelo nariz, pelos olhos, chorando lágrimas de sangue. Ele acaba transpirando, e nós somos o quê? O corpo de Cristo. Repita comigo: eu sou parte do corpo de Cristo. Então agora a minha interpretação da vida não pode ser mais no campo da alma. Eu não posso mais tocar do jeito que eu tocava, porque agora eu não toco mais com as minhas mãos humanas e naturais, agora eu toco com as mãos de Cristo. Eu não posso mais ver como eu via anteriormente, com uma visão distorcida da realidade, porque agora a minha visão, ela foi ampliada, ela foi aberta, eu consigo enxergar coisas espirituais que antes eu não conseguia. Os meus ouvidos agora, eles não captam mais coisas da terra, que são frivolidades, que são futilidades, mas os meus ouvidos, eles estão sintonizados numa frequência tal, que a voz do Espírito Santo é audível ao meu coração. A minha boca, ela não é usada mais para fofocar, para falar mal das pessoas, para bater em liderança, não. A minha boca é usada agora para decretar e proclamar as verdades do reino. Ela não é mais emprestada para o diabo. Agora Deus usa a minha boca para edificar e para construir. Ou seja, se você quer ser um instrumento profético, não se mova mais na sua alma, não se mova mais nas suas doenças, se mova no Espírito. Se mova no Espírito. Esse é o lugar que o Senhor quer te conduzir. E assim o Senhor diz o seguinte: profetiza esses ossos secos. Repita assim comigo: ossos secos. Por que a primeira coisa é profetizar sobre os ossos secos? Porque é estrutura. Porque é estrutura. Eu não posso andar com um carro importado numa garagem quase caindo, na beira de um rio, com uma casa quase caindo aos pedaços dentro da água. Por quê? Porque isso é incoerência. Eu não posso ter um carro 0 quilômetro e morar dentro do carro e passar as férias dentro de casa, porque é tanta goteira que quando chove eu tenho que dormir dentro do carro. Por quê, gente? Porque isso fala de estrutura. Estrutura é algo importante. Se não fosse importante, Deus não teria colocado o cérebro dentro do crânio, Deus não teria colocado o coração dentro do peito. O problema é que nós queremos as estruturas humanas, e Deus quer uma estrutura do céu. O céu tem a sua estrutura. João viu a cidade santa. O que eu preciso entender? Que as estruturas são fundamentais. Repita assim comigo: eu preciso começar um trabalho na minha vida que comece pelo simples. Nós às vezes estamos preocupados com as grandes coisas,
Nós queremos os grandes ministérios, queremos o microfone, queremos as plataformas, queremos a visibilidade, queremos ser usados por Deus, queremos os milagres, mas nós não utilizamos a nossa vida espiritual para cuidar das coisas simples que não aparecem quando não tem ninguém olhando. Quem é você como marido, como esposa, como filho, como pai, como pastor, como homem, como chefe, como líder? Comece pelo básico, comece pelo simples, comece pelos rudimentos, comece pelas estruturas. Se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, se você quer uma remodelação de vida, de estrutura, comece pelos ossos, comece pelo lugar que ninguém vê. Você não é um zumbi do Walking Dead que anda com fratura exposta. Os seus ossos estão cobertos por pele. Por quê? Porque você precisa entender que Deus tem algo com as estruturas que não aparecem. Não cuide de uma falsa espiritualidade que mostra para as pessoas que você é uma pessoa que você não é. Por isso, quer falar de mim, fale. Mas eu sempre fui muito autêntico em tudo que eu vivi. Se eu estava com depressão, eu estava com depressão. Se eu estava triste, eu estava triste. Se eu estava cansado, eu estava cansado. Eu nunca fingi ser para as pessoas uma coisa que eu não sou. Se você tiver humildade suficiente para passar por libertação por um cara que já passou por depressão, então marque um horário. Mas eu nunca escondi isso de ninguém, porque isso não invalida o meu ministério, isso mostra quem eu sou. Seja autêntico, seja você. Seja autêntico, seja você. E isso vai fazer com que você seja transparente, você seja autêntico, e você vai estruturar a sua vida interior com simplicidade, com humildade, com os princípios redentivos que falam do reino de Deus. Não adianta você saber a Bíblia de capa a capa, não adianta você ter versículos bem decorados, não adianta você ter uma unção e uma habilidade sobre a sua vida, se interiormente os seus ossos estão o quê? Dissecados, estão fragilizados, a estrutura da sua vida está podre. Saiba ser sincero. Saiba dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, agora não dá. Saiba ter respeito com você mesmo e com as outras pessoas. E aí diz: quando você começar a estruturar os ossos, a estrutura que ninguém vê, aí você vai ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que ele ouviu a palavra do Senhor depois que ele começou a se movimentar em relação aos ossos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o meu espírito em vós e vivereis. Quer receber o espírito? Trabalha a estrutura. Quer ser cheio do espírito? Trabalha os fundamentos. Quer ser cheio do espírito? Trabalha as coisas que ninguém vê. Vai ser submisso a uma autoridade, vai cuidar de uma vida de santidade. Deixa de ser religioso. Reestrutura a sua vida interior, e aí o Espírito vai te encher. Prepara um lugar para Ele vir. Prepara um ambiente para Ele se manifestar. Prepara um ambiente na sua vida interior para Ele chegar. Não adianta querer mover dentro de um ministério, não adianta querer frequentar a igreja, não adianta estar com as mãos levantadas no louvor, não adianta querer parecer espiritual quando a sua estrutura de vida ela não está correta. Quando você não tem cuidado com as coisas simples da sua vida, quando você tem uma espiritualidade que só aparenta para os outros, mas não é a verdade. Isso vai te fazer cheio do Espírito Santo. E aí diz o seguinte: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito, então vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora o quê? Ordenado.
Você libera uma palavra sua? Não, você libera uma palavra de Deus. Lembra do que eu falei? Você sai do Cronos, sai do Kairos, sai do Aion, entra no Olam, conhece o trono de Deus, conhece o coração de Deus, e então Deus revela a vontade dele para o seu espírito. E aí, cheio do Espírito, porque a sua vida interior agora, o seu caráter oculto, escondido, está estruturado, o Espírito Santo vai te encher, e vai te encher de revelação e de sabedoria, e você vai poder profetizar, não segundo a sua vontade, mas você vai profetizar segundo a vontade de Deus. Tem muita gente que sonha muito, mas é sonho de feijoada. Tem muita gente que tem muita visão, muita impressão no espírito, mas é só gases que não fizeram a digestão. Tem gente que diz que é usado por Deus, Deus me mostrou isso, eu sonhei aquilo, eu vi aquilo. Vai orar, porque isso não é profecia, isso é presunção. O seu coração está contaminado, porque você vive de amargura e de ressentimento. Vai se converter primeiro, para depois, quando você cuidar dos seus ossos, da estrutura da sua vida que não aparece, o Espírito Santo vai poder te encher, e aí sim eu vou ouvir o que sai da sua boca, aí eu vou me submeter ao que você carrega, senão não. Porque sonha só na alma, tem visão só na alma. Sabe para quê? Para manipular, para controlar. Jezabel, toda autoridade que não está debaixo da autoridade é controle, e é Jezabel, é manipulação, e usa da falsa espiritualidade para mostrar que é santo, mas no fundo, por dentro, não cuida das estruturas anteriores, da simplicidade de vida. Então, o espírito que está agindo ali é um espírito de engano, não é o Espírito Santo. Digo isso debaixo de autoridade. Converta-se. E diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso com o seu osso. Repita assim comigo: rebuliço. Eu gosto muito de fazer essa analogia, todo mundo diz que ela é boa. Eu usei ela agora na questão do Mevan Academy, né? Que nós estamos fazendo a escola de cura interior e libertação online. Eu falo um pouco sobre isso, que a coisa precisa ficar feia para ficar bonita. Então eu vou lá no médico e eu escolho o nariz que eu sempre sonhei, porque eu não gosto do meu nariz, eu quero um nariz bonito. Aí eu vou lá, escolho no álbum, né, de narizes do meu médico cirurgião plástico, e digo assim: olha, eu não estou muito contente com o meu nariz, eu quero que o senhor faça esse nariz aqui, eu quero o nariz do príncipe da Branca de Neve. Aí o camarada faz a cirurgia, você volta para casa. Quando você volta para casa, o arrependimento já vem junto, grudado nas suas costas, porque você tem dores, você tem inchaço, você tem edema, você tem sangramento. Aí você toma analgésico, aí a cara fica desse tamanho. Quando você se olha no espelho, você diz: o que eu fui fazer da minha vida? Mas valia ter ficado com aquele nariz que eu estava antes, que a coisa ficou feia. Só que a partir dos dias, o inchaço vai sumindo, o edema vai aliviando, o sangramento vai parando, os analgésicos também vão terminando. Você vai vendo que gradativamente aquele hematoma vai sumindo do seu rosto, e você vai ficando com o nariz que você sempre sonhou. Então, às vezes, para poder ficar bom, tem que ficar ruim. Para poder viver um tempo bom na sua vida, você vai ter que enfrentar o reboliço, porque você vai ter que se dedicar com todas as suas forças para reestruturar a sua vida. Se você quer voltar a reviver, você vai ter que lidar com coisas que você não gosta, mas que são extremamente necessárias, porque se você não tocar nelas, você não consegue ter estrutura para se movimentar. Você vai ter que arrumar força de onde você não tem, para lidar com coisas que são extremamente complicadas para você, mas Deus vai te dar sabedoria, e vai ser um tempo de profundo crescimento, altamente necessário, fundamental para Deus gerar em você o que você precisa. Então tope entrar nesse lugar com Deus, o lugar do reboliço, o lugar da baderna, o lugar da bagunça. Parece que está tudo desajeitado, tudo fora do lugar, mas Deus precisa fazer essa bagunça toda. Antigamente, eu e a Josi, nós morávamos em casa. Hoje nós moramos em apartamento, mas antes nós morávamos em casa. E a Josi tinha digamos assim, um velho costume
de quando ela ia limpar a casa, gente, ela botava todos os móveis para a rua. Então eu chegava em casa, parecia que estava tendo uma mudança lá. Tinha sofá. Aí quando começava a chover, aquela correria, tira as coisas da rua, e corria tudo para dentro de casa. Era uma coisa, o quintal ficava, que era uma festa. Parecia aqueles garage sales, sabe? O dia que você vende tudo que você tem, bota aquela garagem, né? Aquela venda de garagem. Parecia que a gente estava vendendo todos os móveis dentro de casa. E ela fazia isso por quê? Porque ela queria fazer uma limpeza geral na casa, né? Tirava tudo do lugar. Só que isso dá trabalho. Tem gente que prefere fazer cômodo por cômodo, não tirar nada do lugar. Aí o dia que precisa tirar, vamos passar um pano, gente, vai vir aranha, rato, barata, né? Tudo grudado lá, porque você não tira as coisas do lugar para limpar, porque vai acumulando sujeira atrás dos móveis, vai varrendo para debaixo do tapete, atrás da cortina. São coisas que a gente não quer, mas a gente vai acumulando. Então nós precisamos fazer uma limpeza geral na nossa casa. Isso vai dar trabalho, vai ter que mexer em áreas do nosso coração que a gente não gostaria, áreas de debilidade, de fragilidade, reconhecer que nós precisamos de ajuda, que nós estamos doentes, que nós estamos fracos, que a gente precisa começar do simples, começar da estrutura. E vai ficar ruim, vai ficar, porque às vezes eu não vou ter força e vou ter que fazer, às vezes eu não gosto e vou ter que encarar, às vezes eu não sei, mas é preciso, eu vou ter que me dedicar. Porque vai passando semana após semana, eu vou empurrando, procrastinando as coisas com a barriga, e eu não faço o que tem que ser feito. Eu não me dedico às mudanças que precisam ser mudadas. Então olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o que? O Espírito. Outra coisa, você pode fazer tudo certo, mas se você não estiver debaixo do Espírito Santo, não funciona. Sabe por quê? Azeite velho cheira mal. A unção de ontem foi para ontem. Hoje tem um novo ribeiro de azeite fresco para ser derramado sobre a sua cabeça. Às vezes a gente fica vivendo de unções que já aconteceram há tempos lá atrás. Não, Deus quer te dar algo novo. Qual foi a parte de que Jesus é novidade de vida que nós não entendemos? A gente fica vivendo desses depósitos do passado e não se renova em Deus. E o Senhor quer que a gente busque coisas novas, né? Eu gosto muito de uma analogia que o pastor Luiz faz. Ele usa sempre que a porta, né, sem óleo, ela faz barulho, né? Aquela porta de filme de terror, né? Porque a porta sem óleo, gente, ela é chata. A porta sem óleo é chata. A porta sem unção, ela não rompe, ela não funciona, ela não se movimenta, ela só faz barulho. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, então viveram, se puseram de pé com um exército muito numeroso. Se nós quisermos alcançar esse lugar de autoridade no Espírito, para profetizar aos vales de ossos secos e ver a vida brotar dos lugares que estão completamente destruídos, nós precisaremos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai precisar convencer as pessoas pela palavra, porque basta um conselho vindo do céu e uma chave vira no coração das pessoas. Você não vai precisar, criar situações, confusões, para ofender pessoas, magoar pessoas, para fazer as coisas na força do seu braço, porque basta você dobrar os seus joelhos e orar, e o próprio Espírito se encarrega de ir lá tocar no coração daquela pessoa e mudar o coração dela. Porque tudo aquilo que é feito num lugar em que você está encharcado de azeite, não adianta. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o Senhor está no meio dela e ela jamais será abalada. Ou seja, esse rio flui de você naturalmente. Você vai ver que você vai num lugar e que você vai proclamar e decretar aquilo que está no coração de Deus, e os milagres vão acontecer, as maravilhas vão acontecer, os sinais vão te perseguir. Você vai dar ordem a respeito de todas as coisas, e os anjos de Deus vão trabalhar em seu favor. Você vai viver uma vida de milagres, você vai viver uma vida de poder, você vai viver uma vida de autoridade. Por quê? Porque você estruturou as coisas simples. Depois veio então os tendões, que são a sustentação. Depois veio então a pele,
que é a cobertura, e então veio o Espírito, que habilitou você a viver um lugar de vida em meio à morte, em meio ao caos. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Ore ao Espírito Santo e diga assim: Espírito Santo da verdade, Espírito Santo da profecia, traga revelação ao meu coração e ao meu caminho. Não me deixe enganado. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Não me deixa mais viver enganado. Eu preciso sair desse lugar de morte, de embaraço, de engano. Eu preciso mudar a minha realidade. Eu preciso entrar num lugar de verdade, um lugar de submissão, um lugar de redenção, um lugar de transformação, um lugar em que a vida de Deus, ela surja no meio de toda destruição. Talvez você esteja vivendo hoje uma realidade completamente diferente daquela que você gostaria de experimentar. Talvez olhando para a sua vida você não veja nenhum tipo de oportunidade ou de novas possibilidades, mas o Senhor quer te conduzir a um lugar em que você vai estruturar a sua vida nos princípios, nos valores, nos pensamentos, nas motivações, nos detalhes, nas coisas pequenas que ninguém vê, nas coisas que estão longe dos olhares, mas são extremamente importantes e necessárias para uma verdadeira espiritualidade. Isso vai conduzir você a um lugar de verdade, e a verdade, ela atrai o Espírito Santo. O lugar de sinceridade, ele atrai o Espírito Santo. Deus não tem problema com o seu pecado, Deus tem problema com a sua hipocrisia. Se você reconhecer seus pecados, seus delitos, suas falhas, suas limitações, o Senhor vem e Ele te enche, e Ele coloca a sua vida no devido lugar, Ele reestrutura a sua vida, Ele te alinha novamente. Alinhamento vem quando nós estamos vazios de nós e cheios do Senhor. Feche os seus olhos. Comece a fazer a sua oração hoje. Tu és tudo que eu Faça a sua oração agora. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quantos de vocês nessa noite precisam profetizar conforme o coração de Deus em áreas que estão mortas na sua vida? Levante sua mão. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui. Vamos juntos criar um ambiente de liberação profética, para que essas áreas da nossa vida, elas sejam restauradas, para que essas áreas da nossa vida, elas recebam a vida de Deus, para que possamos receber do Senhor capacitação, não na nossa força, como nós acabamos de dizer: Senhor, Tu sabes. E nós vamos nos mover espiritualmente debaixo dessa realidade, debaixo dessa consciência, e vamos liberar palavras que vão transformar tanto o ambiente quanto as situações que nós temos vivido. Venham mais para frente, gente, tem mais gente chegando. Vamos dar lugar para os nossos irmãos. Venham, venham, venham. Isso. Isto. Sim, Senhor, nós oramos com fé com os nossos irmãos, juntos, no mesmo propósito, num só batismo, num só Espírito. E debaixo de uma palavra de sentença da eternidade, nós declaramos sobre todas as circunstâncias, sobre todos os ambientes, o Teu milagre, a Tua restauração. Nós liberamos uma palavra de comando, que onde há morte, haja vida. Que tudo aquilo que hoje parece morto, receba a vida. Senhor, nós damos uma ordem para que os ossos recebam o Teu toque sobrenatural. Tu és o Deus da vida, Tu és o Senhor da vida, e nenhuma palavra humana pode demarcar ou decretar a Tua realidade. Por isso, Pai, nós damos uma ordem de comando no reino do Espírito: viva, 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 viva. Nós liberamos vida e vida com abundância, vida e vida com abundância, vida e vida com abundância. Nenhuma palavra médica, nenhuma sentença natural e humana, nada pode mudar a vida de Deus. Receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. O Espírito está liberando sobre você hoje a vida da eternidade, a vida de Deus, a vida de Deus. Esperança, esperança, fé, fé. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é no sobrenatural. Quando nós achamos que tudo está acabado, que tudo está terminado, o Senhor vem com a sua vida e muda ambientes, e muda decretos, e muda sentenças. Sob a bagada ramaxerebalabassori abagá. Oh, oh, sim, Senhor, sim, Senhor. Vem sobre a tua noiva, vem sobre a tua noiva. Introduz vida na tua noiva, introduz vida na tua noiva, introduz vida na tua noiva. Que a palavra de Deus, que a palavra da eternidade, ela se mova sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, sobre a sua identidade. Vida, 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 vida.
Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e comece a dizer: vida, 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 vida. Aqueles ossos secos se tornaram um grande exército. Aqueles ossos secos se tornaram um grande exército. Aqueles ossos secos se tornaram um grande exército. Oh, vida, 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 vida. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. O mais fundo, quero a mim mais perto. Sim, Senhor, leva-nos ao lugar secreto, onde nós não temos o reconhecimento dos homens, onde nós não temos aplausos nem espectadores, mas onde nós nos dedicaremos a cuidar das coisas que te agradam, onde nós vamos nos dedicar às coisas que te fazem feliz. Sim, Senhor, nos leva a reestruturar a nossa vida. Oh, Leva-me mais perto, sim, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. A tua majestade é real. A tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. repita assim comigo: eu profetizo, não sobre a minha vontade, não com as minhas palavras, mas debaixo de uma ordem do eterno Deus. Eu libero uma palavra de sentença sobre a minha vida, e eu declaro vida, e vida com abundância, em todas as áreas do meu ser. Eu oro para que o Espírito me capacite, para que eu dedique o meu coração para as estruturas simples, e então eu prepararei o lugar para receber o Teu Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Oh! Aplauda o Senhor. Amém? Deixa eu dar uma receita para você antes de você voltar para o seu lugar. Nós já estamos sendo liberados. Olha só, quando você estiver diante de uma situação difícil, de uma situação conflituosa, a ansiedade muitas vezes nos abate e nos leva a querer resolver aquilo na força do nosso braço, do nosso jeito. Nesse momento, faça uma oração interior no seu coração e diga assim: Senhor, me mostra onde está o fundamento de tudo isso e me leva a dedicar tempo às coisas simples. E o Senhor vai começar a te mostrar os primeiros passos que você precisa dar para sair daquela circunstância. Porque muitas vezes Satanás quer nos mostrar telas
contrárias à vontade de Deus, para tentar fazer com que a gente retroceda diante do propósito. Mas todas as vezes que Ele apresentar essas telas de desastre, de tragédia, sabe, de engano, saiba que essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você não vive segundo a sua verdade, você vive segundo a realidade da eternidade. E nesse momento você tem que olhar para essas circunstâncias e dizer: Senhor, Tu sabes. E receber uma palavra da eternidade e decretar com autoridade, segundo a vontade de Deus, sobre todas essas circunstâncias contrárias, e crer que o Senhor é fiel para reverter toda e qualquer situação. Assim o diabo não rouba seu coração, ele não altera o curso da sua vida, ele não arranca a sua paz, porque você vai estar no lugar de equilíbrio, no lugar de sensatez. Você vai estar na superfície do vale, conseguindo enxergar de forma panorâmica toda a situação. Amém?